Olá, vencedor. Tudo bem com você? Alfeu Oliveira por aqui. Eu sou advogado e hoje vamos falar sobre a revisão da vida toda. Porém, antes de começar, eu peço para você se inscrever em nosso canal, dar aquele like para que eu possa trazer mais conteúdos de qualidade para você. Legal? Então escuta, o STF suspende julgamento da revisão da vida toda, que poderia elevar o valor da aposentadoria. É isso mesmo. A suspensão ocorreu após um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Até então, até aquele momento, a votação estava empatada. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento do processo que ficou conhecido como revisão da vida toda, na sexta-feira, dia 11 de junho. O caso envolve quem se aposentou após 1999, ano em que houve uma mudança na forma de calcular os benefícios. A demanda dos aposentados era poder solicitar uma revisão que incluísse na conta todas as contribuições, e não apenas as realizadas após julho de 1994, como previu a lei que alterou o cálculo. A mudança tem o potencial de elevar a aposentadoria de parte dos segurados do INSS. A suspensão aconteceu após um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Até então, a votação estava empatada. A favor dos aposentados, quem votou foram os ministros Marco Aurélio Mello, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Votaram contra a revisão os ministros Cássio Nunes Marques, José Antônio Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. No seu voto contrário, Nunes Marques, que foi o último ministro indicado pelo governo federal, argumentou que aceitar a tese da revisão da vida toda implicaria na coexistência de dois cálculos para o mesmo público. No caso, quem já contribuía para o INSS antes de 1999. Um seria mais restritivo, considerando apenas as últimas 36 contribuições, e outro bem mais complacente, contemplando todo o período de contribuição. Além disso, seu voto joga luz sobre as despesas adicionais que o INSS teria para fazer frente às revisões, da ordem de 46,4 bilhões entre 2015 e 2029. Essas foram as palavras do Nunes Marques, mas quero deixar bem claro, pessoal, que esse não é o nosso entendimento, tá? Até porque nem todos seriam contemplados. Aqui é um certo exagero. Vamos entender o caso, então. A questão surgiu por conta da Lei 9.876 de 1999, que alterou a forma de calcular o benefício de quem se aposenta pelo INSS. Até então, a conta considerava a média das últimas 36 últimas contribuições feitas à Previdência Social. Já com a lei, a mesma que criou o fator previdenciário, lembra dela? Pois é, a mesma lei. Segundo ela, a base de cálculo mudou e passou a ser a média de todas as contribuições realizadas, excluindo as 20% de menor valor. Dessa maneira, para alguém que tivesse 500 contribuições ao INSS ao longo da vida, a conta passou a considerar as 400 maiores contribuições, ou seja, 80%, e excluir as 100 de menor valor, ou seja, 20%. O objetivo era evitar distorções. Não eram raros, por exemplo, os casos de trabalhadores autônomos que pagavam valores baixos durante anos e aumentavam a contribuição
apenas nos últimos 36 meses. Ocorre que um dos artigos da lei previa que para quem já era contribuinte da Previdência antes de 1999, o cálculo consideraria apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Era uma regra de transição com o objetivo de beneficiar a maior parte dos segurados, já que para a maioria deles, usar as contribuições da vida toda traz prejuízos, explicou Diego Cheruli, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O raciocínio é que, em muitos casos, a vida de trabalho das pessoas começa com cargos que oferecem salários menores. Ao longo dos anos, conforme acumulam experiência e conhecimento, a tendência é de que consigam posições com remuneração mais elevada. É de se esperar que no período final da carreira estejam recebendo salários mais altos e, por consequência, fazendo contribuições de maior valor também. Desconsiderar as contribuições do início da vida de trabalho no cálculo do benefício, portanto, seria bom negócio para muita gente, mas não para todos, tá? Nem sempre será para todos. Uma parte dos segurados acabou sendo prejudicada pela regra de transição, que foi aplicada para todo mundo. O caso clássico, segundo alguns advogados que têm esse entendimento, é o de quem teve uma boa função como empregado de uma empresa durante vários anos e depois decidiu abrir um negócio próprio, recolhendo o INSS sobre um prolabore, por exemplo. Seria um prolabore mais baixo. Prolabore é como é chamado a remuneração dos sócios de uma empresa. Para pessoas em situações como essa, por exemplo, considerar apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994 e não as da vida toda, pode ter resultado em um benefício menor na aposentadoria. E muitas delas passaram a ingressar na Justiça solicitando a revisão do cálculo pelo INSS. Os casos se acumularam nos tribunais e os recursos fizeram o assunto chegar ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. No ano de 2019, a Corte julgou o tema 999, que ficou conhecido como a revisão da vida toda, permitindo assim que fossem consideradas todas as contribuições no cálculo do benefício, e não apenas as realizadas depois de julho de 1994, quando o resultado fosse mais favorável ao segurado, tá? Diante de um recurso do INSS, o caso subiu para o STF. E estamos aguardando, viu, pessoal? Não estamos derrotados ainda. Ok, pessoal? Um grande abraço. Paz!